Novidade Bioverso, a estrutura dos ácidos nucleicos. A estrutura e as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, serão estudadas mais tarde aqui no nosso canal, quando discutirmos o núcleo e o metabolismo de controle na célula. Por enquanto, basta saber que os ácidos nucleicos são formados pela ligação de muitas moléculas menores chamadas de nucleotídeos. São, portanto, polinucleotídeos, como mostrado aqui nesta figura. Ilustra aí um dos dois filamentos da molécula de DNA. Cada nucleotídeo, por sua vez, minha gente amiga, é constituído por um grupo fosfato. Ali o grupo fosfato, minha gente amiga, ele está ligado a uma pentose. Olha a pentose de vermelho, ali de vermelho, minha gente, dê uma olhadinha. Bem, essa por sua vez ali, a pentose por sua vez, está ligada a uma base nitrogenada, tá vendo ali? No DNA, as bases são adenina, timina, guanina e citosina. Repare que no caso do DNA, a molécula é constituída por duas cadeias de polinucleotídeos, enroladas umas sobre a outra, formando uma dupla hélice. Tá vendo ali na figura? Semelhante a uma escada em caracol, cujos degraus são pares de bases nitrogenadas. Adenina com timina e citosina com guanina, ok? Aguinaldo Timóteo, cantor, Gal Costa, eu sempre usei para fazer associação mnemônica para não esquecer. A adenina sempre se liga com a timina, Aguinaldo Timóteo, e que a citosina sempre se liga com a guanina. Citosina, guanina, Gal Costa, certo? Meu nome é Gal, isso aí, mais ou menos isso. Embora em qualquer molécula de DNA existam sempre os mesmos tipos de degraus, AT, adenina, timina, e CG, citosina e guanina, o número de tipos de moléculas existentes é praticamente infinito. Explode! Já que a sequência aí varia, né, minha gente amiga? A sequência vai variar. Esta ideia é muito importante. As inúmeras moléculas de DNA existentes nos mais diferentes seres vivos são iguais quanto à estrutura e composição. E varia não quanto aos tipos de bases, sempre as mesmas, claro, mas quanto à sua sequência e ao seu número, ok? Nós temos diferenças cruciais entre DNA e RNA, que fique bem claro. O DNA tem fita dupla. O açúcar do DNA é a desoxirribose. É o açúcar, pentose ali com 5 carbono. As bases são adenina, timina, citosina e guanina. Timina só tem no DNA. Timina só tem no DNA, não tem timina no RNA. E o DNA constitui os genes, formam os genes, certo? Já o RNA, a fita é simples. Lembra que lá no DNA a fita é dupla, mas aqui no RNA a fita é simples. Aqui a pentose é a ribose, lá no DNA é a desoxirribose. Aqui no RNA, o açúcar é a pentose. As bases aqui é a adenina, uracila, citosina e guanina. E que fique bem claro, uracila só tem no RNA, assim como timina só tem no DNA, certo? Enquanto o DNA constitui os genes, o RNA constitui outras estruturas celulares, ok? Quando eu falo em filamentos, são aqueles fios muito fininhos. E quando eu falo em pentose, minha gente amiga, nada mais é do que um açúcar de 5 carbono, penta, 5, prefixo quer dizer 5, penta. No DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Timina, exclusiva do DNA, nunca aparece no RNA, timina, e por sua vez, o RNA também apresenta uma base exclusiva, a uracila, certo? Agora, por quê? Já que os dois açúcares têm o mesmo número de carbonos, que é uma pentose, qual a diferença entre esses açúcares
que faz com que um receba o nome de ribose e o outro desoxirribose? Boa pergunta. Eu estava esperando você fazer esta pergunta. Então, a ribose e a desoxirribose são pentoses, ou seja, açúcares com 5 átomos de carbono, certo? Mas elas têm uma diferença estrutural importante, esses açúcares. A ribose é um açúcar que faz parte do RNA, ácido ribonucleico, né? E tem a fórmula química C5H10O5. Todos os seus átomos de carbono, olha aí, são ligados a grupos hidroxila, OH, olha lá na fórmula. A desoxirribose é um açúcar encontrado no DNA, ácido desoxirribonucleico, e tem a fórmula química C5H10O4. A principal diferença em relação à ribose é que o carbono 2 da desoxirribose está ligado a um único átomo de hidrogênio, em vez de um grupo hidroxila. Na fórmula, dê uma olhadinha na fórmula. Ou seja, no carbono 2, a desoxirribose tem um átomo de hidrogênio, em vez de um grupo hidroxila, certo? Essa diferença, aparentemente pequena, tem um grande impacto na estrutura e na função destas moléculas em sistemas biológicos. Então, minha gente amiga, mais uma vez, a principal diferença, como você pode ver, está no carbono 2. O carbono 2, onde a ribose tem o grupo hidroxila, olha lá o H. E a desoxirribose tem um átomo de hidrogênio. Aí, gente, mais fácil que bater em morto, cara, sério. Se você não tá entendendo, é porque você tem que ler mais. Te amo. Note que na desoxirribose, o átomo de oxigênio ligado ao carbono 2 é substituído por um átomo de hidrogênio. Daí o nome desox. A ribose tem grupos hidroxilas ligados a todos os 5 carbonos. A desoxirribose tem um grupo hidroxila, OH, ligado a todos os carbonos, exceto, claro, o segundo carbono. Pois é, as setas aí estão apontando para o carbono 2 em cada estrutura, mostrando aí a diferença entre as duas moléculas. No caso da ribose, o carbono 2 está ligado aí com o grupo hidroxila, OH, enquanto na desoxirribose está ligado aí a um átomo de hidrogênio, carbono 2, tá certo? E esses nomes, ribose e desoxirribose, têm origens de onde? Os nomes ribose e desoxirribose têm origens relacionadas às suas estruturas químicas. Ribose é derivado aí de arabinose, açúcar semelhante. A ribose foi nomeada assim devido à sua semelhança estrutural com a arabinose. A terminação -ose é comumente usada em química para designar açúcares. Desoxirribose, com o prefixo 10, que vem do grego, significa remoção ou ausência. O termo desox refere-se à ausência de um átomo de oxigênio que está presente na ribose e não está na desoxirribose. Então a desoxirribose tem um átomo de hidrogênio em vez de um grupo hidroxila no carbono 2, ou seja, falta um oxigênio em comparação com a ribose. Portanto, o nome desoxirribose literalmente se traduz como a desoxirribose como oxigênio a menos. Essa diferença na estrutura é o que distingue a desoxirribose encontrada no DNA da ribose encontrada no RNA, ok? Vou fazer uma observaçãozinha aqui. Então, a desoxirribose não tem um átomo de hidrogênio ao invés do grupo hidroxila no carbono 2. Ela tem um grupo hidroxila menos, percebeu ali? Isso significa que a desoxirribose tem 4 grupos hidroxilas, enquanto a ribose tem 5 grupos. Conta ali, conta 5 grupos de OH, né? Na ribose. Desoxirribose só tem 4. Então tem um grupo de hidroxila menos no carbono 2 em comparação com a ribose. Em outras palavras, o carbono 2 da desoxirribose está ligado ao hidrogênio em vez aí de um grupo hidroxila. Isso dá a desoxirribose, essa fórmula aí, C5H10O4, enquanto a ribose tem a fórmula C5H10O5, tá bom?